A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Paulo Gregório. Já vamos ter então um conteúdo importante nesta live, onde eu vou falar sobre o método dos 3 pilares. O que é o método? Por que ele é diferenciado? Qual que é o efeito desse método na vida das pessoas? Como que o pregador, através desse método, ele vai poder preparar suas pregações de uma maneira muito mais eficiente, mais rápida, e assim ele vai conseguir comunicar a palavra de Deus de uma maneira mais eficiente. Conforme o apóstolo Paulo fala, a mensagem ela precisa ser compreensível. Mensagens incompreensíveis, elas são como uma trombeta de sonido incerto. Nessa live eu vou falar quais são as dificuldades mais comuns dos pregadores que eu posso perceber daqueles que estão me acompanhando. Vou falar o que você vai aprender através do meu método. Vou também falar sobre qual o resultado que você vai obter, qual a transformação de você aprender comigo e utilizar o método dos 3 pilares. Vou falar os grandes diferenciais do meu método, diferencial que são totalmente exclusivos, você não encontra desta maneira aqui em nenhum outro curso. Vou falar sobre as provas da eficiência e também vou demonstrar aqui um esboço de pregação completo, elaborado de acordo com o método dos 3 pilares. Então é isso, pode perceber que tem um conteúdo valioso para você aqui nesta noite. Então vamos lá, para quem não me conhece ainda, eu sou Paulo Gregório, sou pastor, atividades pastorais já aí há mais de 30 anos, ensino homilética já também há vários anos, só aqui na internet há 10 anos, mas muito antes disso eu já estava ensinando homilética em escolas teológicas de maneira presencial. E qual foi a minha história? A minha história é que eu comecei a cooperação jovem, casado, e as minhas primeiras pregações elas eram confusas, elas eram deficientes. Eu procurei então fazer um curso de teologia. Através do curso de teologia, eu percebi que o professor, ele até que tinha um certo conhecimento, mas ele não conseguia passar para nós. Para mim aprender, eu tive que correr atrás do próprio livro que ele indicou, que era muito bom, um livro muito complicado, mas um livro excelente. E depois eu aprendi através desse livro, eu procurei me aprimorar mais ainda. Claro que as minhas pregações elas foram para outro nível, agora elas tinham começo, meio e fim, elas tinham uma única ideia central, mas ainda não tinha uma otimização. Tinha momentos que eu percebia que existia uma certa dificuldade de eu me comunicar com a igreja, mas eu sempre procurando me desenvolver, e por motivos profissionais eu fiz vários cursos na área da comunicação, e eu aprendi então como é que funciona o cérebro humano. E através de saber como funciona o cérebro humano diante de uma mensagem, eu aprendi então a utilizar os recursos para melhorar a comunicação, aplicar esses recursos também na pregação. Aí sim, agora as minhas pregações, elas são atraentes, elas são envolventes e elas são marcantes. Eu aprendi como realmente chamar e prender a atenção da igreja logo nos primeiros minutos, também como manter essa atenção, envolver a igreja com a mensagem durante a explanação e durante a conclusão fazer uma aplicação forte, uma aplicação marcante que realmente marca a vida das pessoas. É comum eu ouvir depoimentos depois do culto que eu preguei, das pessoas falando comigo que aquela mensagem impactou a vida delas, que falou ao coração delas. Teve outro dia que uma irmã chegou para mim e disse depois do culto: olha, só faltou o senhor falar o meu nome. Então, graças a Deus que essa maneira de pregar, ela realmente está fazendo muitos efeitos. E meus alunos que têm aprendido comigo, aplicado esta metodologia, eles têm percebido também que as suas pregações mudaram e que a igreja percebeu, principalmente a igreja e os seus líderes perceberam a grande mudança que aconteceu nas suas pregações. Então vamos lá, o conteúdo que eu tenho aqui hoje. Qual dessas pregações ele chama mais atenção? Vou dar aqui
2 títulos de pregação. O primeiro título, a grande vitória de Davi sobre o gigante Golias. E o segundo título, o segredo para você vencer qualquer desafio. Então, qual dessas pregações te desperta mais interesse? Qual dessas que você realmente gostaria de ouvir? A grande vitória de Davi sobre o gigante Golias ou o segredo para você vencer qualquer desafio? Então, eu acredito que a segunda pregação, ela te chamou mais atenção, não é mesmo? O segundo título te chamou mais atenção. Então, fica comigo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o esboço completo dessa segunda pregação. Vou comparar os 2 modelos de pregação para você perceber a grande diferença que existe entre uma pregação comum, vamos dizer assim, e uma pregação que é baseada no método dos 3 pilares. Bem, quais são as dificuldades comuns que eu tenho constatado com os irmãos que estão me seguindo, que estão desde o começo desse ano, quando eu iniciei o seminário de pregação, seminário como obter atenção e interesse do rebanho por suas pregações. E então teve 5.000 inscrições para participar do seminário. E nesses 5.000 que se inscreveram, fiz uma pesquisa, tive muitas respostas, e nessas respostas eu pude constatar o seguinte: quais são as dificuldades comuns dos pregadores ou daqueles que estão começando a pregar, daqueles que estão sentindo dificuldade em pregar? Bem, as dificuldades mais comuns são essas: não sabe fazer a aplicação da mensagem de maneira impactante, não sabe aplicar a mensagem na vida das pessoas. Outra dificuldade que é reclamada é que não consegue envolver as pessoas. Percebe que as pessoas se distraem quando eles estão pregando. Percebe que as pessoas estão distraídas, não estão ouvindo a pregação, não estão se conectando com a mensagem. E ele sente como que tivesse uma barreira entre ele e a igreja. Outro tipo de dificuldade, falta de ênfase e firmeza na pregação. Ele não consegue pregar de uma maneira que ele tenha aquela ênfase, que pregue de uma maneira que a igreja preste atenção nele. Então ele sente falta dessa firmeza, ele vacila durante a sua pregação. Ele sente que a sua pregação oscila. E quando ele sente isso, ele se apavora mais ainda, ele fica mais nervoso ainda e ele perde mais ênfase ainda. Outra dificuldade em segurar a atenção das pessoas durante a sua pregação. Ele percebe que ele está com muita dificuldade arrastando aquela mensagem. Está sendo um peso para ele conseguir falar. Então cada vez fica mais difícil para ele falar. Ele não consegue segurar a atenção das pessoas. Outra coisa, ele sente falta de autoridade, falta de unção quando está pregando, falta de eloquência enquanto prega. Isso deixa ele muito chateado, porque ele percebe que não está conseguindo aquela mensagem que falou o coração dele, que ele se emocionou com ela em casa quando ela estava preparando. Ele percebe que aquela mensagem não está ecoando no coração da igreja. Então, ele percebe que ele não tem essa autoridade de falar com graça, com unção, com eloquência aquela mensagem. Ele perde firmeza, né? Perde aquela segurança. Também a dificuldade em preparar a sua pregação. Desde o início, lá quando ele se emociona com o texto bíblico, ele não sabe organizar os pensamentos, ele não sabe colocar objetividade na sua pregação. E também dificuldade em memorizar a pregação. Ele esquece o que preparou durante a sua mensagem, durante a sua oportunidade, ele esquece o que falou, fala coisas que ele não era para ele falar, então ele acaba se perdendo na sua oportunidade. Tudo isso causado por um nervosismo, né? Então por que? Uma das grandes dificuldades realmente é esse nervosismo. Bem, o que você vai aprender no meu método? O meu método realmente ele vai tratar sobre tudo isso. O meu método você vai aprender comigo como preparar uma pregação atraente, envolvente, impactante e transformadora. Sim, porque quando você prega a palavra de Deus com graça, unção, autoridade, propriedade, objetividade, clareza,
quando você prega com impacto, então o que vai acontecer? A pregação ela vai realmente ser atraente, ela realmente vai envolver as pessoas e ela vai marcar suas vidas. E a palavra de Deus, quando você transmite a palavra de Deus com objetividade, com clareza, com propriedade, o poder da palavra de Deus vai transformar as pessoas. E você vai ouvir depoimentos, testemunhos das pessoas lhe dizendo que aquela mensagem realmente falou ao seu coração, mudou a sua vida, trouxe um resultado positivo. Ele mudou de pensamento, ele mudou a sua maneira de ser por causa daquela mensagem que ele ouviu, que foi edificante, que foi muitas vezes exortativa, que foi consoladora, que foi fortalecedora para a vida dele. Então provocou uma transformação na vida dele. Então, tudo isso acontece através de um ensino aprofundado, né? Vou te ensinar a preparar uma pregação dessa maneira, com essas características, através de um ensino aprofundado da homilética, que é baseado também nas técnicas da neurocomunicação. Deixando claro que, apesar de ser um ensino aprofundado da homilética, não é complicado, não é difícil de aprender, não, pelo contrário, é muito simples de você aprender a minha metodologia. A maneira como eu ensino é muito fácil de aprender. Meus alunos dizem que a maneira que eu ensino é fácil de aprender, é fácil de assimilar, é fácil de colocar em prática e logo eles veem, imediatamente eles começam a perceber, a constatar o resultado da mudança da forma de se pregarem. Eles percebem isso e a igreja percebe também a mudança nas suas pregações. E a neurocomunicação, o que é a neurocomunicação? Neurocomunicação faz parte da neurociência, que estuda o comportamento do cérebro humano e é uma área do neurociência que ensina como que o cérebro reage diante de uma mensagem, diante de uma comunicação. Então existe a forma otimizada de você chamar, prender a atenção, envolver a pessoa com a mensagem, quando ela compreende e aquela mensagem faz um efeito na sua vida. Então, além de ser um ensino aprofundado homilética, para você saber realmente como preparar uma pregação do início ao final, de uma maneira fácil e descomplicada, através de uma fórmula simples, também você vai aprender tudo isso no olhar, na perspectiva da neurocomunicação, que vai otimizar a maneira como você vai pregar, para que você realmente desperte a atenção e interesse das pessoas, para que você cative as pessoas enquanto prega. Isso vai acontecer logo nos primeiros minutos, logo que você anunciar o título da sua mensagem. O processo que é utilizado no meu método. Bem, o método dos 3 pilares, ele segue a seguinte abordagem. Primeiro, inicialmente, busca-se criar uma introdução altamente cativante, capaz de atrair e prender a atenção dos ouvintes desde as primeiras palavras proferidas. Exatamente. Logo que você anunciar o título da sua pregação, o título da sua mensagem, as pessoas já vão ser atraídas, elas já vão ter interesse, vai despertar nelas o interesse e elas já vão prestar atenção em você. Em seguida, o método, o processo é dedicar esforço para desenvolver a pregação de forma a envolver imensamente e intensamente o público. Ou seja, você vai trabalhar a sua mensagem, o desenvolvimento da sua pregação, de tal maneira, você já despertou a atenção deles lá no título, lá na introdução da mensagem. E agora, durante a explanação, você vai trabalhar a sua mensagem para que ela envolva, para que ela cative o pensamento das pessoas, para que elas fiquem presas à sua pregação, de tal maneira que elas se envolvam e você vai perceber que elas estão recebendo, você vai perceber expressões de gratidão, de alegria, até mesmo de constrangimento, quando é uma palavra de exortação, você vai perceber que a igreja está recebendo de uma maneira alegre, de uma maneira dinâmica. Você vai perceber que a igreja está com você durante a sua pregação. E por fim, no processo de preparo da pregação, é trabalhada a conclusão da pregação, visando impactar profundamente e deixar uma marca duradoura na mente das pessoas. Você transmitir para elas uma maneira prática de colocar em prática, de utilizar aquela mensagem no dia a dia, na rotina delas. Então, o processo consiste inicialmente em buscar uma introdução altamente cativante, em seguida trabalhar
explanação da mensagem de tal maneira que a pregação seja desenvolvida de modo a envolver intensamente as pessoas e, no final, a conclusão marcar a vida delas. Então, é esse o processo que é utilizado no meu método dos 3 pilares. Todo esse processo ocorre com plena aderência às Escrituras. Nada de manipulação emocional, nada de estar sendo um animador de auditório, nada disso. Você não vai estar distorcendo a palavra, você vai estar aplicando a pura e genuína palavra de Deus. Então a mensagem é estruturada de forma a facilitar a compreensão das pessoas em relação aos princípios duradouros contidos na palavra divina. Então a palavra de Deus que vai fazer efeito na vida das pessoas. E qual que é o resultado que você vai obter aplicando o método? Aprendendo, vai aprender rapidamente e já vai começar a aplicar o resultado que você vai ver. Primeiro, pregações atraentes, envolventes e impactantes. Você vai perceber que quando você pregar, realmente desde o início você vai atrair a atenção da igreja. E você vai perceber, a igreja vai perceber a mudança, que as suas mensagens são gostosas de se ouvir, que as suas mensagens são chamativas, que as suas mensagens são automaticamente, elas atraem a atenção e elas cativam as pessoas. As pessoas vão se sentir presas pela palavra e elas vão se sentir marcadas pela palavra de Deus que você vai pregar. A igreja vai perceber, a liderança vai perceber essa mudança nas suas pregações. Por que isso vai acontecer? O resultado é por causa que você vai ter uma atenção cuidadosa na escolha das palavras e também na aplicação de técnicas. Essa mensagem tem o poder de cativar a atenção do público e deixar uma marca duradoura nas suas memórias. As palavras são escolhidas com maestria, criando uma atmosfera envolvente que prende os ouvintes e desperta seus sentimentos mais profundos. Aí você fala, mas isso deve ser muito complicado fazer. Calma, são técnicas simples, fórmulas simples que você vai aplicando. É como aqueles brinquedos de criança de montar. Você vai montando peça a peça, encaixando uma na outra e no final você vai ter a pregação completa. Então, o resultado é muito profundo, mas a aplicação da maneira que eu descompliquei vai ser muito fácil para você aplicar na sua vida. E é uma forma, essa abordagem habilidosa que você vai adquirir, torna a mensagem mais acessível. Então todas as pessoas estarão entendendo perfeitamente a sua pregação. Elas vão perceber que a sua mensagem é muito clara, elas vão entender, e é por causa disso que elas vão estar envolvidas com a mensagem. Então elas vão compreender melhor a mensagem bíblica, elas vão dizer para você, já li tantas vezes esse texto, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha enxergado isso no texto. E então isso vai ser uma forma de você abrir as escrituras para as pessoas. E vai ser uma forma de comunicação até que poética e impactante, capaz de transformar vidas e despertar uma conexão, uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo. Então esses são os resultados da aplicação do método dos 3 pilares. E quais são os grandes diferenciais do meu método? Bem, ele se destaca dos demais métodos que existem por aí devido à sua abordagem única e diferenciada. Enquanto muitos métodos podem se concentrar apenas em transmitir conceitos bíblicos, né? Nós vemos que muitos pregadores apenas ficam jogando coisas que ele aprendeu, que ele buscou, e geralmente os bacharéis, os mestres em teologia, os doutores em teologia, eles têm uma grande dificuldade em tornar isso acessível à igreja. Então eles jogam várias coisas, vários conceitos profundos, mas eles não conectam aquilo com a realidade das pessoas. Então o diferencial do meu método é que é uma abordagem que visa falar exatamente o que a pessoa está precisando, na linguagem dela. Então, ele se baseia na compreensão de que a comunicação efetiva, só podemos comunicar realmente a palavra de Deus, não apenas compartilhar conceitos bíblicos, não é somente jogar, falar, não, mas é você também conectar aquela palavra com a mente da pessoa, com o coração dela, com as necessidades dela, com a rotina de vida dela, conectar com as emoções dela. Então, quando você consegue fazer essa conexão, então
realmente há uma comunicação efetiva da palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo falou, a comunicação ela tem que ser muito clara. Se ela não for clara, será como uma trombeta de sonido incerto. Então, nós não queremos ser trombetas de sonido incerto. Nós queremos ser atalaias que transmitem mensagens claras e objetivas que as pessoas compreendem, recebem e colocam em prática nas suas vidas e por isso são abençoadas pela poderosa palavra de Deus. A prioridade do meu método é a fidelidade às Escrituras, sem manipulações, sem apelações emocionais vazias, nada disso. Ele busca formatar a mensagem de maneira a facilitar a assimilação dos conceitos eternos da palavra de Deus. Tornar a palavra de Deus compreensível pelas pessoas. Fazer com que elas entendam que aquela palavra tem a ver com a vida delas. E quando a gente faz essa relação da palavra de Deus com a vida cotidiana das pessoas, isso faz com que elas absorvem de maneira profunda e impactante. E elas compreendem a palavra e elas começam a aplicar os princípios bíblicos nas suas vidas. Então esses são os diferenciais. E as provas dessa eficiência do meu método? Bem, as centenas de alunos que já estudaram comigo, que aprenderam a minha metodologia, os conceitos do método dos 3 pilares, que eu já passava para eles, mesmo que não tinha esse nome ainda, mas eles já aplicavam esses princípios e eles viram o grande resultado, a diferença que aconteceu nas suas pregações, e por causa disso eles dão seus depoimentos. Vou passar para vocês aqui alguns depoimentos. Já deixei o vídeo da missionária Margarete, onde ela conta que a transformação que teve na vida dela, nas pregações dela, quando ela, sendo bacharel, mesmo assim, ela tinha dificuldades em transmitir a palavra de Deus, percebia que não existia essa conexão, ela não conseguia conectar a mensagem com a igreja. Quando ela começou a aplicar o meu método, ela viu a grande diferença que aconteceu. As pessoas passaram a prestar atenção nela, a notar as pregações dela. O seu pastor se admirou tanto da forma, da mudança que houve nas suas pregações, que começou a enxergá-la em outro patamar e começou a lhe dar oportunidades também para pregar em cultos de ensino. E tenho vários depoimentos de irmãos que passaram por essa experiência maravilhosa de verem a grande diferença das suas pregações, do resultado de suas pregações em relação à igreja, como que a igreja mudou a recepção, como a igreja recebe bem, como que as portas de pregação se abriram para ele, escalas, muitos foram consagrados, ordenados, e assim, por causa que as suas pregações passaram para outro nível. E outra evidência, outra prova de que o meu método funciona, se você procurar o meu nome no Google, você não vai encontrar nenhuma reclamação. Graças a Deus, ninguém alegando que eu estou ensinando, que eu estou vendendo um método que não tem eficiência, um método furado, nada disso. Você não vai encontrar nada em relação ao meu nome como professor, como aquele que tem cursos de pregação, tá certo? Então, 10 anos que estou aqui na internet, você não vai encontrar nenhuma reclamação. Glória a Deus. Bem, eu falei no início sobre 2 títulos de pregação, né? Então veja a diferença. A primeira mensagem de alguém que não vai utilizar princípios de homilética, não vai utilizar, menos ainda, princípios da neurocomunicação. O título da mensagem, A Grande Vitória de Davi sobre o gigante Golias. E ele vai trazer aqui alguns pontos na sua mensagem. Davi não aceitou a armadura de Saul. Davi enfrentou Golias armado apenas com uma funda e 5 seixos. Davi declarou que o Senhor lhe entregaria Golias e que ele o mataria naquele mesmo dia. Davi derrubou o gigante com apenas uma pedrada. E Davi, ao vencer Golias, obteve acesso ao palácio e passou a servir diretamente ao rei Saul. Então veja a grande diferença desta mensagem, que na verdade não é um esboço de pregação. Na verdade isso aqui é um esboço do texto. Aqui está pontuando o texto e aqui serviria para se transformar, seria a base para tirar daqui um título, um tema e transformar em uma pregação. Aqui não é um esboço de pregação e muita gente prega dessa maneira. Aqui é um esboço do texto, é uma divisão de alguns pontos do texto. Isso faz parte do processo, do primeiro processo lá no início, o processo de
aprendizado, de entendimento, de interpretação do texto, quando você está preparando a pregação. Então, isso não é um esboço de pregação, isso é um esboço do texto. E quando se prega dessa maneira, não se conecta tanto a mensagem com as pessoas. Quem está ouvindo uma história que aconteceu há milhares de anos atrás, uma história de uma pessoa que é um herói, e então ele não conecta a vida dele, não conecta aquela mensagem com a vida dele. Dificilmente, e com alguma dificuldade, ele vai entender o que aquilo tem a ver com a vida dele. É uma história contada e que tem sua emoção, que tem a sua grandiosidade, mas que não está tão relacionada com a vida dele. Agora veja a diferença, o segredo para você vencer qualquer desafio. Então imagine que eu vou começar a pregar e já falo, irmãos, nessa noite eu quero revelar o segredo para você vencer qualquer desafio. E faça a leitura bíblica em 1 Samuel capítulo 17 e depois faça a introdução da mensagem. Que em nossa caminhada enfrentamos alguns desafios que são verdadeiras afrontas do inimigo, levando-se para tentar nos deter. Então, irmãos, isso acontece em nossa vida. De repente, o inimigo usa pessoas para nos afrontar. De repente, se levantam contra nós. Faz parte da caminhada. Agora, o que você deve fazer diante dessas guerras espirituais, dessas guerras desiguais, em que o inimigo aparentemente é invencível? Alguém que aparentemente se percebe que a situação é desfavorável para você. A pessoa tem autoridade sobre você, a pessoa é maior, é mais forte que você, a pessoa tem, humanamente falando, poder para prejudicar você. E agora, o que você faz diante de um desafio desse? Então, nesse relato da vitória de Davi contra Golias, você aprende 5 atitudes decisivas que você precisa tomar, que lhe farão vencer essa terrível afronta. E agora, quando eu faço essa introdução, você tem interesse em ouvir o restante da mensagem? Essa mensagem de alguma maneira já lhe chamou a atenção, já despertou interesse, já fez você desejar ouvir essa mensagem? Quando eu já anuncio e eu mostro que na verdade eu não estou falando de Davi, o tempo todo eu vou falar de você, e eu vou falar com você, eu vou falar com a sua vida, aí acredito que nesse momento você já está interessado em ouvir o restante da pregação, não é mesmo? Então vamos lá. A mensagem, o primeiro ponto da mensagem, eu falei que falar sobre 5 atitudes decisivas que você precisa tomar, que lhe farão vencer essa terrível afronta. Então qual que é a primeira atitude? A primeira atitude, entenda que essa batalha é espiritual. E eu vou aqui, eu dividi essa primeira divisão principal em 2 subdivisões, e eu vou aqui explanar. Vou falar dentro desse ponto aí uns 5 minutos mais ou menos, pelo menos. Então vou falar que você não irá vencer através de seus recursos humanos, porque é uma batalha espiritual. E por isso você tem que analisar, tem que enxergar essa batalha do ponto de vista espiritual. Se você olhar do ponto de vista humano, você é desfavorável. Você não tem condições de vencer essa batalha. Mas você tem que olhar do ponto, é uma batalha espiritual. Tem que entender que é uma batalha espiritual, então eu tenho que analisar e tenho que batalhá-la de acordo com o ponto de vista espiritual. Depois eu vou para a segunda atitude. Se disponha a batalhar com as suas próprias armas espirituais. E eu explico ali que tenho que saber que você tem que saber que Deus já lhe preparou para essa batalha. A batalha vem para você não está despreparado. Deus não vai jamais te mandar uma luta maior do que você. Junto com a luta ele manda também o escape. Então você tem que saber que Deus já te preparou para esta batalha. Você tem que se desfazer de toda ajuda inútil. Muitas pessoas vão querer te dar conselhos, te dar orientações, mas você não deve seguir essas orientações porque seriam inúteis. E você tem que saber que vencerá essa batalha com aquilo que Deus já lhe habilitou. Deus já lhe deu habilitações, capacitações para que você vença essa batalha. Eu posso falar sobre a oração, sobre o jejum, sobre a fidelidade a Deus e outras coisas mais. Então, eu vou agora para a terceira atitude. Prepare uma estratégia para a batalha. Então, a vitória virá espiritualmente, mas não lhe isenta de planejar a sua estratégia de guerra. Ou seja, você não pode enfrentar essa batalha despreparado, sem nenhum plano. Você tem que se preparar, você tem que planejar, tem que ter a sua estratégia para vencer essa batalha.
Por isso, você deve planejar cada ação nessa batalha para estar preparado para qualquer ação do inimigo. E eu provo isso falando sobre Davi, sobre o preparo que Davi teve para enfrentar aquela batalha. Ele não fez de qualquer maneira. Ele tinha uma estratégia para enfrentar o gigante. E vou para a quarta atitude. Resista às afrontas do adversário. O adversário tentará lhe intimidar e fará você e tentará fazer você desistir através de palavras ofensivas e humilhantes. Mas você, nesses momentos, declare sua fé em Deus, que é quem lhe dará a vitória. E vou para a quinta atitude: corajosamente enfrente o inimigo. Não fique esperando o inimigo lhe atacar, mas corra ao encontro dele. Vá totalmente preparado, sabendo exatamente o que irá fazer e como fazer. Bem, esta mensagem aqui eu tenho um esboço que dá para mim pregar 40 minutos a 1 hora. Eu tenho que me segurar para não passar desse tempo. Dá para pregar tranquilamente 40 minutos aqui. E 1 hora também, dá para pregar tranquilamente aqui 1 hora, depende do tempo que eu tiver. Então, agora eu vou para a conclusão, vou para a aplicação na vida da pessoa. Entendeu qual é o segredo para você vencer esse grande desafio que está lhe afrontando todo dia? O segredo é você tomar essas 5 atitudes decisivas e certamente obterá uma tremenda vitória contra esse afrontoso inimigo. Essa vitória abrirá novas oportunidades para você, lhe alçará, lhe levantará a patamares mais elevados. Você passará a viver num novo status espiritual, lhe capacitando para vencer qualquer desafio. E você perceba que eu fechei a pregação justamente da maneira que eu abri. Porque o título é O Segredo para você vencer qualquer desafio. E eu termino dizendo para ele que toma essas 5 atitudes que você vai estar capacitado para vencer qualquer desafio. Então veja bem a diferença de uma pregação. Aqui não é nem um esboço de pregação, que é um esboço do texto, que vai contar a história de Davi, da diferença de uma pregação que ela é feita tanto pelas regras da homilética, como também baseada nas normas, nas técnicas da neurocomunicação. Quando eu estou focando a pregação na pessoa que está me ouvindo. E porque eu estou focando nela, eu vou envolvê-la desde o início com o título, vou estar segurando, despertando a atenção, o interesse, a curiosidade dela na introdução. Vou cumprir a minha promessa que eu faço aqui no tema, 5 atitudes decisivas que você precisa tomar, que lhe farão vencer essa terrível afronta, e eu dou a receita para ela, dou as 5 atitudes que ela precisa tomar, e depois eu aplico de uma maneira forte e impactante na vida dela. Então você pode perceber que o método dos 3 pilares, ele realmente produz pregações que são atraentes, envolventes e impactantes. Através do meu método, os 3 pilares das pregações do Senhor Jesus, você irá se tornar habilidoso em preparar introduções atraentes, terá facilidade para desenvolver mensagens envolventes e saberá como preparar conclusões que marquem profundamente as pessoas que se lembrarão de suas pregações por muito tempo. É um método descomplicado, no passo a passo, que você irá aprender fazendo cada etapa no processo do preparo de sua pregação impactante. Está no formato de um curso online, com videoaulas gravadas, que você irá assistir em qualquer lugar que tenha conexão estável à internet. Irá assistir a qualquer hora, podendo pausar, repetir, assistir quantas vezes desejar, pois são gravadas e estão em uma moderna plataforma de ensino à distância ou no Tror. Você irá assistir em seu computador, notebook, Smart TV ou até mesmo no tablet ou celular. Basta baixar o aplicativo para o seu dispositivo. Além das videoaulas, você irá receber as apostilas de todas as aulas em formato PDF para você baixar para o seu dispositivo e estudar em qualquer lugar sem necessidade de estar conectado à internet. Poderá inclusive imprimir em papel e encadernar para ter uma apostila física em suas mãos e estudar fazendo anotações.
Além das videoaulas e apostilas, você irá receber um lindo certificado em PDF para imprimir em papel especial e emoldurar para colocar em seu gabinete, escritório ou sala e irá fazer parte do seu currículo ministerial. Através do método, você irá aprender a elaborar esboço dos 3 tipos de pregação: a temática, a textual e a expositiva. Você também irá aprender a interpretar a palavra de Deus de maneira aprofundada, através do meu curso de hermenêutica avançada, que apesar de ser avançada, também é ensinada de uma maneira simples, descomplicada no passo a passo. Também você irá aprender oratória e retórica para aprimorar a sua habilidade em expor a palavra de Deus. Além de você aprender os 3 tipos de sermão, temático, textual e expositivo, também você ter um curso que vai lhe aprimorar, que vai lhe capacitar em oratória e retórica. E também você se aprimorar na interpretação da palavra de Deus pelo curso avançado de hermenêutica avançada, aprofundada. Você também irá aprender o grande diferencial das pregações do Senhor Jesus, que eu falo no método dos 3 pilares. Lembra-se que eu falei que o Senhor Jesus ele utilizava uma metodologia que chamava a atenção das pessoas imediatamente e elas se prendiam à pregação? Lembra que eu falei que eu aplico isso nas minhas mensagens e que através desse fator, desse elemento que eu utilizo nas minhas mensagens, as pessoas prestam atenção logo nos primeiros minutos, logo quando eu anuncio o título, elas já se prendem a mim, elas já param o que estão fazendo e começam a prestar atenção na palavra que vai ser pregada? Isso tem acontecido também com os meus alunos. Então, eu vou te ensinar qual que é esse segredo, esse elemento que faz com que as pregações se tornem altamente atraentes, atrativas, envolventes e impactantes. Sabe qual que é esse elemento? É o que eu chamo de Beck Factor, ou seja, o fator Bach. O que é isso? Vem do inglês Brain Alarm Clock, quer dizer despertador cerebral. Esse fator é um elemento que eu coloco nas minhas pregações para que elas sejam realmente como que um despertador na vida das pessoas. Para que quando eu anuncie o título da minha mensagem, comece a dar as primeiras palavras da minha introdução, o cérebro delas seja despertado e elas comecem a prestar atenção em mim. E elas foquem atenção em mim. E assim eu capturo a atenção delas e envolvo-as com a minha pregação durante toda a exposição. Então, o Beck Factor é um elemento que faz com que as mensagens se tornem altamente atraentes, utilizando elementos da neurolinguagem. Ou seja, a neurociência ela estuda como que o cérebro humano se comporta diante de uma mensagem, diante de uma comunicação. E a neurociência descobriu que certos elementos colocados em uma comunicação fazem com que as pessoas elas sejam atraídas por aquela mensagem. É uma maneira de tornar a sua comunicação mais eficiente, você utilizando essa particularidade do nosso cérebro para realmente atrair e prender atenção, que era o mesmo fator que Jesus e os apóstolos utilizavam. Não era esse nome que tinha, claro. Era um princípio que eles já utilizavam e que hoje a neurociência, a neurolinguagem, chama de fatores que fazem o despertar da atenção das pessoas para o que se está falando. Então você vai ter esse aprendizado dentro do curso para que você torne as suas mensagens altamente atraentes, envolventes e impactantes. Todas as áreas da sua comunicação, você vai aprender como se comunicar melhor. Isso vai ganhar como líder, você vai saber como se comunicar melhor com as pessoas, como você tornar suas mensagens mais compreensíveis no âmbito profissional, no âmbito familiar e principalmente nas suas pregações. Então o valor desse curso é de R$ 497 que você está adquirindo no pacote do método dos 3 pilares. Irá ganhar os seguintes bônus que irão potencializar o seu aprendizado e aprimorar a sua habilidade como pregador. O primeiro bônus é o e-book Como Falar Bem, no qual aprenderá técnicas para melhorar a sua dicção e voz, para tornar suas palavras inteligíveis e também impressionantes, para causar boa impressão. E assim, suas pregações e discursos serão agradáveis de se ouvir. O valor desse e-book é de R$ 37, que irá ganhar como bônus grátis. O segundo bônus, como aumentar o seu vocabulário, para que suas pregações sejam ricas, pois saberá utilizar palavras que expressem o melhor possível sem se tornarem pedantes e chatas. O valor desse e-book é R$ 37, que também irá ganhar de graça nesta promoção. O terceiro bônus
é o e-book 12 erros que jamais deve cometer no púlpito, para que saiba como evitar gafes que roubem a sua autoridade e lhe torne antipático para a audiência. Imagine o grande valor desse e-book pelas situações desagradáveis que saberá como evitar. Mas neste bônus irá deixar de pagar R$ 37,00, pois ganhará como bônus grátis. O que acha desses 3 e-books bônus? Pois ainda tem mais. Além desses 3 e-books, você irá ganhar como 4º bônus a aula online Como Adquirir Autoridade no Púlpito, para saber como se posicionar de tal maneira que as pessoas passarão a lhe respeitar como uma autoridade naquilo que está falando. Fator indispensável ao pregador da palavra. O valor desse bônus, R$ 47,00, que você está ganhando de graça. 5º bônus, curso online Pregador Eficaz. Uma coletânea de palestras minhas, onde aprenderá como pregar de maneira eficaz, tocando o coração e a mente das pessoas, gravando em suas memórias a poderosa palavra de Deus. O valor desse bônus, R$ 97,00, que também não terá que pagar nada. 6º bônus, aliás, o primeiro mega bônus. Participação no Grupo Acadêmico de Bacharéis em Evolução Milética, um grupo fechado no WhatsApp somente de alunos para troca de experiências e ajuda mútua. Imagine a sinergia que um grupo como esse proporciona. Então o valor desse bônus é R$ 500,00 pelo alto valor dele, que você está ganhando de graça na promoção de hoje. 7º bônus, o segundo mega bônus, uma consultoria diretamente comigo, de maneira online, pelo Zoom ou outro aplicativo, com 1 hora de duração. Imagina o quanto você pode tirar de uma conversa como essa com um especialista em homilética, hermenêutica e oratória. Nesta conversa, eu poderei corrigir um dos seus esboços, apontando como pode melhorá-lo. O valor desse mega bônus, R$ 500,00, mas que você está ganhando de bônus grátis. Se lembra de todos os bônus que irá ganhar na promoção de hoje do método dos 3 pilares? Vamos recapitular de maneira breve tudo o que você vai levar. Primeiro, método dos 3 pilares com os 3 tipos de sermão, temático, textual, expositivo, o valor de cada um R$ 97,00. O curso de hermenêutica avançada, valor R$ 97,00. O curso de oratória e retórica, valor R$ 97,00. Quarto, curso do Back Factor. Lembre-se que ele terá ação em todas as áreas da sua comunicação, inclusive profissional, por isso o valor de R$ 497,00. O e-book Como Falar Bem, valor R$ 37,00. O e-book Como Aumentar o Vocabulário, valor R$ 37,00. O e-book 12 erros que jamais deve cometer no púlpito, valor R$ 37,00. O curso online Como Adquirir Autoridade no Púlpito, valor R$ 47,00. Curso online Pregador Eficaz, valor R$ 97,00. O Mega Bônus Grupo Acadêmico de Bacharéis, valor R$ 500,00. E a consultoria comigo, o valor R$ 500,00. Total de tudo que irá levar, R$ 2.237,00. Mas fique tranquilo que você irá investir apenas uma pequena porcentagem desse valor. Porque na promoção que estou lhe oferecendo hoje, em vez de R$ 2.237,00, você irá investir apenas R$ 497,00. Espera um pouquinho. Na verdade, esse é o preço que provavelmente será fixado por esses dias. Mas aqui, neste vídeo, você irá investir apenas de R$ 2.237,00 por apenas R$ 297,00 por cartão de crédito ou Pix, que poderá parcelar em até 12 parcelinhas de R$ 29,70 por cartão de crédito. Ou seja, vai investir menos que o preço de um lanchinho por mês. E tem mais, tudo isso debaixo da garantia incondicional de 90 dias. O que isso quer dizer? Que você adquire agora, experimenta por 3 meses, se não gostar por qualquer motivo, não precisa justificar, basta pedir reembolso, tudo de maneira automática, sem precisar falar com ninguém, e terá todo o seu dinheiro de volta. E sabe o que mais? Você ainda vai ficar com todas as apostilas de presente. Dou essa garantia maluca porque acredito no conteúdo que entrego no meu método dos 3 pilares. Então, clique no botão aqui abaixo, faça seu pagamento no site seguro do Eduz, selecionando cartão de crédito ou Pix e receba o acesso ao curso em até 15 minutos. Faça isso,
para já na sua primeira pregação as pessoas notarem a grande diferença e você constatar o envolvimento e engajamento delas com a mensagem? Ou prefere continuar tentando, se alegrando ao preparar a pregação, mas se frustrando ao tentar pregá-la? Mas tudo isso, a partir de hoje, você pode mudar. Adquira o método dos 3 pilares e leve tudo isso. O método dos 3 pilares, com os 3 tipos de sermão, temático, textual expositivo, o valor de cada um R$ 97,00. O curso de hermenêutica avançada, valor R$ 97,00. O curso de oratória e retórica, valor R$ 97,00. Curso do Back Factor. Lembre-se, ele terá ação em todas as áreas da sua comunicação, inclusive profissional. Por isso, o valor de R$ 497. O e-book Como Falar Bem, valor R$ 37,00. O e-book Como Aumentar o Vocabulário, valor R$ 37,00. O e-book 12 erros que jamais deve cometer no púlpito, valor R$ 37,00. Curso online Como Adquirir Autoridade no Púlpito, valor R$ 47,00. Curso online Pregador Eficaz, valor R$ 97,00. O Mega Bônus o grupo acadêmico de bacharéis, valor R$ 500. A consultoria comigo, valor R$ 500. Tudo o que você irá levar, R$ 2.237. Hoje você vai investir apenas 12 parcelinhas de R$ 29,70 ou R$ 297 à vista. Aproveite esta promoção por pouco tempo. Clique no botão abaixo, adquira o método dos 3 pilares para daqui a poucos dias dar seu testemunho da grande evolução que suas pregações irão obter. Bem, aqui Paulo Gregório, do Discípulo Preparado, aguardo você lá no curso. Até lá, um grande abraço, Deus te abençoe.